Então chegamos ao nosso último tópico do módulo de gestão financeira, tópico que trata sobre a poupança do bebê. Mesmo com esses novos gastos, com a chegada desse seu filho, ainda assim você consegue fazer sobrar um pouquinho de dinheiro e além disso você tem o desejo de ajudá-lo depois a enfrentar esses custos que a gente sabe como adulto que ele vai ter quando crescer, são custos altos que todo mundo tem, a começar pela faculdade, se for uma faculdade privada, depois comprar um imóvel, que é um valor bem alto que todo mundo precisa, ou então um intercâmbio que agrega tanto para a vida de todo mundo, ampliar os horizontes, olhar como é que é o mundo fora do país. São custos relevantes, que uma poupança planejada, assim, desde que você ficou sabendo da chegada dele ou desde o nascimento dele. Nesse mundo financeiro de aplicações, a variável tempo é uma variável super importante. A gente está falando do filho e quanto antes você começar a aplicar e a poupar para esses objetivos para o seu filho, mais fácil isso é para você. Então, por exemplo, vamos dizer que você comece a fazer essa aplicação, esse projeto, quando ele nasce. Você vai precisar aplicar, não sei, R$200, não sei, estou chutando, teria que fazer o cálculo, mas em torno disso. Agora, se você começar a fazer esse projeto quando ele tiver 10 anos de idade, você perdeu 10 anos que você poderia já ter começado a aplicar, e aí vai precisar, para chegar naquela quantia desejada, vai precisar aplicar mais. Claro, a gente vai ter que adaptar a realidade de cada um, Às vezes não vai ser possível chegar naquele montante, naquela quantia que eu desejo deixar para o meu filho. Mas o que eu conseguir já vai ser legal. Quais são as opções? Como é que eu posso me organizar para criar essa poupança? O que eu posso fazer? Bom, a primeira opção que a gente pensa é começar a aplicar eu mesmo, do jeito que eu já aplico, se é que você já aplica. E aí faz uma aplicação financeira, pode ser no seu próprio banco ou numa corretora. Normalmente, corretora tem produtos bem melhores que bancos. Então, a dica que fica já, a primeira dica é procure produtos financeiros fora do seu grande banco. Em geral, os grandes bancos têm produtos muito ruins. Ruins no sentido de que rendem pouco. E fora de grandes bancos você encontra ótimos produtos que rendem mais e são tão seguros quanto esse grande banco. Então fique tranquilo quanto à segurança dessas aplicações financeiras. Em geral, as aplicações financeiras no Brasil, o sistema financeiro brasileiro é bem robusto, bem seguro, até por tudo que o país já passou das turbulências econômicas. Então, os produtos financeiros, em geral, são seguros. Claro, procure um assessor, alguém que te oriente a aplicar nos produtos corretos. Pensando nesse projeto de deixar uma poupança para o teu filho, um produto que é interessante é previdência privada. Não sei se você já ouviu falar em previdência privada infantil. Previdência não tem muito a ver com filho, mas é o nome do produto e ele pode vir a servir até para a aposentadoria do seu filho. Por que é interessante esse produto de previdência privada? Porque ele é um produto que ele te dá a possibilidade de tu pagar um boleto por mês ou de debitar na tua conta automaticamente. Pode não parecer, mas ajuda muito as pessoas a pagarem e a não deixarem de aplicar para aquele projeto pelo fato de ter um boleto para pagar ou de debitar automaticamente da sua conta. Então isso que é legal do produto de previdência privada. Agora, não é um produto que costuma render bem, Então tem esse outro aspecto. Então, nesse outro aspecto de fazer render o dinheiro, você pode fazer aplicações financeiras mesmo, e aí pode ser um fundo de investimento. O fundo de investimento é ótimo para começar a fazer aplicações. Já pensando enquanto ele chegar com 18 anos. Duas coisas agora. Relembrando lá do tópico 2, quando a gente calculou o quanto a gente precisava e quando a gente precisava daquele dinheiro, aqui é um novo projeto. De novo, é sempre isso, é quanto e quando. Nesse caso agora o projeto é a poupança do bebê, não é a chegada mais dele. Quanto que eu preciso? Quanto é que custa uma faculdade? Quanto é que custa um intercâmbio? Quanto é que custa um imóvel? É esse o valor que eu vou ter de referência.
O que eu quero deixar para o meu filho. E quando? Com 18 anos, com 16, com 20, com 25. Aí vai de você decidir. Quanto mais tempo, mais fácil. Quanto menor valor, mais fácil. Né? Então, feito esse cálculo, e a gente vai disponibilizar a planilha para você conseguir fazer esse cálculo facilmente, aí você vai ter uma quantia que você deve aplicar por mês para chegar naquele valor. A diferença é que você vai ter que aplicar por conta, não vai ter um boleto e não vai ter um débito em conta. Né? As aplicações financeiras, em geral, não têm essa possibilidade, mas rendem mais. Então, se você tem essa disciplina, se você se conhece e sabe que tem essa disciplina, vale a pena. Se não, pode ser uma previdência privada. A segunda dica é criar esse produto, já começar a aplicar já no nome do seu filho. Quando ele nasce, já no próprio hospital, às vezes já tem um cartório ali, o seu filho já sai com o CPF, ele já tem o CPF. E com esse CPF, ele já pode abrir conta numa corretora, por exemplo. Então ele já pode ter aplicações no nome dele, no seu banco, onde você tem uma conta corrente, colocá-lo como cotitular. Então, para poder transferir esse dinheiro lá para a conta dele na corretora. O que é interessante de já colocar no nome dele a aplicação? Porque quando ele chegar lá com 18 anos, 20 anos, enfim, quando você quiser passar para ele esse valor que está acumulado, já vai ser dele. Então não vai precisar fazer uma doação e pagar imposto sobre isso. Então desde o início já vai ser dele esse dinheiro, já é um valor a menos que desconta, então portanto rende mais, né? Essa é a dica que fica. É sempre importante a gente lembrar que o que importa, né, mais para o nosso filho e o maior patrimônio assim, para ele, até sob o ponto de vista financeiro, é o que ele é ou o que ele vai ser. Então, mais importante de você investir e a poupança do seu bebê é investir nele, tanto do ponto de vista que a gente já conversou, de amor e afeto, quanto do ponto de vista de investir nele mesmo em boa educação, em boa higiene, em bons recursos para que ele se torne uma pessoa capacitada, né? E que ele mesmo, por si só, consiga gerar o seu sustento, seja uma pessoa independente, que contribua para a sociedade. Mesmo que você não consiga, talvez, fazer sobrar esse dinheiro para criar uma poupança para o seu filho, se você investir nele de forma direta ali no dia a dia, talvez abrindo mão de algumas coisas suas, enfim, para ele vai ser talvez o maior investimento, né? Talvez até maior do que deixar um imóvel, ou um carro, ou uma faculdade. Importante que você converse com ele sobre dinheiro, que envolva ele nas decisões, fale, divida conquistas, divida vitórias, não só os fracassos, né? É muito comum a gente falar de dinheiro em casa quando a gente está no perrengue, quando o dinheiro está faltando, quando a gente conquistou alguma coisa, quando a gente está bem, nada é dito, nada é falado. Então, converse sobre dinheiro, faça quebrar esse tabu, né? Que haja menos um tabu na nossa vida, que o dinheiro seja mais uma conversa que a gente tem com os nossos filhos. E a dica é envolvê-los, é fazê-los participar, talvez com uma brincadeira, perguntar a opinião deles, o que eles acham disso, mostrar para eles os números, dizer quais são as decisões que você e a sua companheira, ou só você, enfim, está tomando e por quê, se ele concorda ou não. Até conforme ele for crescendo, talvez deixar uma quantia sob a responsabilidade dele, não precisa ser muito, para ele ver como é que é gerir um dinheiro, gastar, se arrepender, não gostar do que comprou, enfim. E isso também é investir no seu filho, né? É investir na capacitação dele, na educação, e vai ajudar muito ele a ser bem sucedido no que ele bem entender, no que ele quiser fazer da vida dele. Tá bom, pessoal? Acho que vocês viram que tem muitas opções que vão da mais cara até a mais barata. Vocês podem ficar muito tranquilos. Quando nasce uma criança, ela sempre traz muita alegria, muita vida para a sua vida e para quem está ao redor. Então, acho que ficou claro que é super importante planejar e vai custar um valor, mas que tem possibilidades, que é totalmente factível, dá para economizar, dá para fazer muita coisa, tem muitas possibilidades, e quanto melhor você se planejar para isso, mais fácil vai ser. Tá bom? Então, uma boa paternidade.